Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Toledo e vamos começar agora a disciplina de Administração da Produção. Em primeiro lugar, nós vamos discutir quais são os objetivos dessa disciplina para o nosso curso. O primeiro deles, identificar a importância da gestão de produção para a organização. Entender o processo de transformação de insumos em produtos e serviços. Conhecer as tendências da área de produção e suas implicações para as organizações. Para os alunos, qual a importância de estudar essa disciplina? Compreender o funcionamento dos diversos sistemas de produção, avaliando a eficiência e a eficácia dos mesmos. Saber dimensionar a capacidade produtiva da empresa e os recursos necessários ao processo de produção. Supervisionar os processos produtivos e avaliar os rendimentos das atividades. E revelar a atividade criativa e empreendedora frente à gestão. E para as empresas, qual a importância de um profissional que sabe realizar a administração da produção? Saber planejar, organizar, executar e controlar as atividades produtivas com eficiência, eficácia e efetividade. Garantir a qualidade e a produtividade em produtos e serviços para a maior competitividade das organizações. E alinhar a gestão da produção à estratégia da organização. O conteúdo que vamos estudar será dividido em 4 partes. Observem que ao final de cada parte há uma série de exercícios na apostila que deverão ser realizados por vocês e outros que vão ser postados no ambiente Moodle ao final de cada parte. Portanto, vamos estudar 4 partes nessa disciplina. A primeira delas, gestão da produção, a história, o papel estratégico e os objetivos, e vamos conhecer os processos de produtos e serviços. Na parte 2, vamos estudar a capacidade, a localização e a cadeia de suprimentos, o projeto e a organização do trabalho e dos recursos físicos. Na parte 3, estudaremos o planejamento, o controle e o melhoramento da produção. Estudaremos também as operações enxuta e a qualidade total. Na quarta parte, estudaremos as tecnologias aplicadas à produção. Após o estudo das 4 partes, será realizada uma avaliação presencial nos polos. Olá pessoal, vamos começar a parte 1 da nossa disciplina. Gestão da produção, história, papel estratégico e objetivos. Você já observou que a todo momento estamos necessitando de algo para satisfazer as nossas necessidades e desejos? São produtos e serviços que necessitamos e desta forma realizamos uma relação de dependência das empresas, porque as empresas existem para satisfazer os nossos desejos, através da oferta de produtos e serviços. Em um mundo globalizado e competitivo, devem sobreviver as organizações que conseguirem melhor adaptar-se à velocidade das mudanças, com qualidade e produtividade. Então vejam a importância dessa disciplina para o administrador. A principal função de toda empresa é a produção. Toda empresa existe para produzir algo, algum produto ou oferecer serviços. Mas nem sempre foi assim. Até 1780, o mundo das organizações era muito atrasado. Tudo que consumíamos era produzido em granjas, como os alimentos, através da mão de obra escrava.
Os utensílios, roupas, objetos, móveis eram produzidos em oficinas por artesãos. Então não havia, naquela época, até 1780, a divisão das tarefas. Não havia especialização de função, padronização de produto, garantia de qualidade. Até que em 1769, James Watt desenvolveu a máquina a vapor, que revolucionou os meios de produção. Então nós entramos na Revolução Industrial. Então, na época, as fazendas da Inglaterra iniciaram a mecanização da lavoura. Observe que uma máquina de descaroçar algodão eliminava a mão de obra de 50 escravos. Com a máquina a vapor desenvolvida por James Watt, as oficinas se transformaram em grandes galpões, esses galpões em fábricas e as fábricas se transformaram em indústrias. Com a produção em grande escala, havia então a necessidade de padronizar os produtos, de melhorar a qualidade e de diminuir o desperdício. Nessa época, surgiu então no cenário um americano engenheiro de produção, Frederick Winslow Taylor, que realizou um estudo chamado de Estudo de Tempos e Movimentos, que revolucionou a história da administração moderna. Taylor é considerado o pai da administração. Taylor, o principal pensador dessa teoria, criou novas formas para melhorar a produtividade, pois focava nas tarefas. Então, Taylor revolucionou a administração através da observação de como os operários realizavam suas tarefas. Então, ele realizou o estudo dos tempos e movimentos, onde observou, cronometrou o tempo da realização das tarefas pelos funcionários e a perfeição dos movimentos e a qualidade dos produtos. Taylor desenvolveu também a especialização do trabalhador. Então ele iniciou a contratação de pessoas de acordo com as suas características físicas, com a sua compleição física e com as suas habilidades motoras. E começou a treinar funcionários que se tornaram especialistas na sua tarefa. Dessa forma, Taylor pretendia que os funcionários fizessem atividades mais simples, repetitivas, errassem menos e alcançassem então uma maior produtividade, produzir mais com qualidade e dessa forma eles seriam reembolsados, remunerados por sua produtividade. Taylor desenvolveu também a supervisão funcional, onde os supervisores, que antes eram considerados capatazes, acompanhavam de perto o trabalho dos funcionários. Realizou também a padronização de ferramentas e equipamentos. Então, Taylor, além desses estudos, ele realizou vários outros. É considerado o pai da administração moderna, mas muito criticado pela visão que ele tinha do homem. Taylor, e outros estudiosos da época consideravam o homem econômico, aquele que só trabalha pelo dinheiro. Então, qual era a ideia de Taylor? Vamos selecionar as pessoas, especializá-las nas suas tarefas, treiná-las, acompanhar a produtividade dessas pessoas e realizar a remuneração por produtividade. Quem produzisse mais e melhor ganharia mais, receberia um salário maior. E dessa forma a empresa alcançaria a eficiência. E na época havia um industrial, um empresário muito amigo do Taylor. Ele não era cientista, mas ele conseguiu adaptar todo o estudo do Taylor às suas fábricas. E ele construiu então a linha de montagem para realizar a produção em massa, como era sugerido pelo colega Taylor. Então, como seguidor de Taylor, tivemos Henry Ford, o famoso fundador da Ford Motors, que aplicou os conceitos da administração científica
revolucionando os métodos e processos produtivos até então existentes. Surgiu então o conceito da produção em massa, caracterizada por grandes volumes de produtos extremamente padronizados. A busca por novas técnicas para melhorar a produção foi denominada engenharia industrial, e os conceitos de linha de montagem, arranjo físico, balanceamento de linha, produtos em processo, motivação, sindicatos, manutenção preventiva, controle estatístico de processo, de qualidade e fluxograma de processos foram todos desenvolvidos a partir desse conceito da linha de montagem, com Ford. Então, até meados da década de 60, houve a predominância desses conceitos que nós citamos. Até que naquela época surgiu no Japão a produção enxuta, que é também conhecida como toyotismo, porque surgiu na fábrica da Toyota. Esse modelo de produção introduziu os conceitos de just-in-time, engenharia simultânea, consórcio modular, células de produção, sistemas flexíveis de manufatura, manufatura integrada por computadores, benchmarking, entre outros conceitos. Então, voltando agora à nossa discussão, o que é produção? Existe uma diferença entre um produto e um serviço? Há diferença no processo de elaboração, de manufatura de um produto ou da operação de um serviço? É isso que vamos ver agora. O que é produção? Bom, um conceito bem simples diz que a produção é a transformação de alguma coisa em outra com maior valor. Então aqui nós temos um exemplo bem simples do martelo, que é uma construção bem antiga e muito útil, que é a união de uma pedra e de uma madeira. Todas as operações das empresas relacionadas à produção de bens e serviços são consideradas produção. Então estamos a todo tempo produzindo alguma coisa ou realizando alguma operação. E a gestão da produção? De acordo com Correia e Correia, a gestão da produção ocupa-se da atividade de gerenciamento estratégico dos recursos escassos. Todos os recursos que temos na produção são escassos. O espaço, as pessoas, a tecnologia que utilizamos, o capital. Então, a gestão da produção ocupa-se do gerenciamento da atividade de gerenciamento estratégico desses recursos escassos, da interação desses recursos com os processos que produzem e entregam bens e serviços, visados a atender às necessidades ou aos desejos de qualidade, tempo e custo. Então, a gestão da produção cuida de planejar, organizar, executar, controlar e avaliar todos os recursos e insumos envolvidos na produção. Com qual finalidade? De oferecer ao cliente o melhor produto ou serviço, em termos de qualidade, de custo e de tempo. Então, toda produção, toda organização funciona como se fosse um sistema. Um sistema é um conjunto de partes integrantes que interagem entre si, cada um subsistema, cada uma dessas partes com uma função específica para alcançarem um objetivo final, que é a realização do produto ou do serviço com qualidade. Então, a gestão de produção refere-se também aos serviços. O setor de serviços emprega mais pessoas e movimenta a maior parte dos recursos de todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, aqui nós temos uma figura de um sistema de produção, de uma organização. Em uma organização, o principal subsistema é o subsistema da produção. Então, numa organização, nós temos aqui, no ambiente, as entradas, que são as pessoas, as máquinas, as matérias-primas, os equipamentos, as tecnologias que entram, que a gente chama de inputs,
E através de um processo de transformação, todos esses recursos, essas entradas, são transformadas em saídas ou outputs, que nós chamamos de produtos, que são os bens ou serviços, que saem também relatórios, reclamações, elogios, sugestões. Então, no processo de produção, nós temos as entradas, a transformação e a saída. E depois da saída, existe um processo que nós chamamos de retroação ou feedback. Quando realizamos o controle das saídas, avaliamos, verificamos quais os motivos pelos quais os resultados não foram os desejados, avaliamos e realimentamos o sistema com novas informações e novas mudanças em busca da qualidade desejada. Então, resumindo, todo sistema de produção e operações tem esses três elementos: as entradas, processo de transformação e as saídas. Todo setor de produção deve perseguir alcançar alguns objetivos que são fundamentais para a manutenção da empresa no mercado, para que ela seja competitiva. Vamos conhecer então quais são os 5 objetivos de desempenho da produção. O primeiro deles é a qualidade, depois a rapidez, a confiabilidade, a flexibilidade e o custo. Então, fazer as coisas certas proporciona uma vantagem para a empresa em qualidade. Então, a qualidade se refere a um produto sem defeitos e de acordo com o que foi especificado junto ao cliente. A outra vantagem competitiva é a rapidez. Fazer as coisas com rapidez proporciona vantagem em velocidade. É o tempo de espera que o cliente sempre calcula. Então, se a gente consegue se organizar na produção e realizá-la com velocidade, no tempo ideal, estaremos sendo mais competitivos. Um outro objetivo de desempenho da produção é a confiabilidade, ou seja, fazer as coisas em tempo. E a confiabilidade é um dos objetivos que o cliente, que nós só conseguimos alcançar depois da entrega, da instalação, da montagem do produto, depois do consumo do produto. Porque até então é uma promessa, né? A gente faz com qualidade, na velocidade ideal, prometemos uma entrega e aí o cliente aguarda. Depois que ele entrega e consome, que é realizada a entrega e ele consome o produto, ele vai decidir se pode confiar ou não na empresa. Um outro objetivo de desempenho é a flexibilidade, ou seja, mudar o que você faz proporciona flexibilidade. O que seria flexibilidade? É a capacidade de se adequar aos desejos do cliente. Quanto maior a nossa capacidade de adequarmos a nossa produção aos desejos do cliente, mais flexível nós nos tornamos e com maior capacidade de atendê-los bem. E por último, nós temos o custo, que é fundamental para todos os demais objetivos. Fazer as coisas bem baratas proporciona vantagem em custo. Então, o custo ajuda todos os demais objetivos de desempenho da produção. E agora, nós vamos fazer uma comparação desses objetivos, a importância dos objetivos para a empresa, que é essa região interna do círculo, e do lado de fora, o que é que nós conseguimos de vantagem junto aos clientes, junto ao mercado. Então vamos começar pela qualidade. Olha, se a gente consegue desenvolver a qualidade, nós teremos produtos isentos de erros e o cliente terá produtos sob especificação, do jeito que foi combinado, da forma que ele deseja. Depois, a velocidade. Se conseguirmos uma produção rápida,
o tempo de entrega ao cliente é reduzido e isso se transforma em uma vantagem competitiva. Os clientes preferem as empresas que têm qualidade e que produzem de forma rápida. Depois, vamos considerar a confiabilidade. Quando nós temos uma operação confiável, nós realizamos de acordo com o que foi planejado e conseguimos a entrega confiável para o cliente, de acordo com o que foi prometido. Depois, nós temos a flexibilidade, quando nós conseguimos desenvolver habilidade para mudar o nosso sistema produtivo, nossas máquinas, as pessoas, para atender às especificidades do cliente. Então, frequência de lançamento de novos produtos, ampla variedade de produtos, ajuste de volumes nas entregas. Quanto mais flexível o sistema de produção conseguir ser, maior a nossa vantagem competitiva. E por fim, o custo. Quando nós conseguimos administrar bem o custo, nós alcançamos alta produtividade local e para o cliente a possibilidade de preços baixos, altas margens de lucro para a empresa ou ambos. A gente pode até melhorar a nossa competitividade no mercado se nós temos um custo bem definido e bem reduzido. Continuando o nosso tema sobre processo de produtos e serviços, você saberia definir qual é a diferença entre um produto e um serviço? Vamos lá. Embora os processos de produção para produtos e serviços guardem similaridades, sejam bem parecidos, eles não têm as mesmas características. Olha só, o produto é algo tangível, né? O produto eu posso pegar, observar, guardar, estocar, levar para casa para consumir depois. Já o serviço não. O serviço é intangível. Eu não posso pegá-lo, guardá-lo, estocá-lo. O serviço eu consumo praticamente no momento em que ele é produzido. O produto não, eu consumo depois. Isso fará uma grande diferença quando nós pensarmos as operações produtivas, a localização da empresa, a cadeia de suprimentos, ok? O produto, então, é estocável, tangível e tem a participação indireta do cliente em sua produção. No serviço, é intangível, não é estocável e tem a participação direta do cliente. Dessa forma, nós chegamos à conclusão que produzir um serviço é mais difícil que produzir um produto. Porque no serviço a produção e a entrega é simultânea. Geralmente o cliente está presente no momento da oferta do serviço. E no produto não. Eu compro um produto produzido lá na China e vou usar aqui na minha casa. Não vi como é feito, recebo na embalagem. Então o processo de produção desse produto, da manufatura, é muito mais tranquilo, porque o cliente não está próximo. No caso do serviço, o cliente participa diretamente dessa operação. Imaginem vocês a dificuldade, por exemplo, do corte de cabelo de uma criança, que é a prestação de serviço. Então aqui nós temos uma tabela que demonstra a diferença entre um produto, né, mercadoria, e um produto serviço. Então, a mercadoria tangível, estocável, transportável, a compra, o consumo e a avaliação são separados, em momentos separados. Já o serviço não. Ele é intangível, né? É uma promessa. Eu não sei como é que eu vou sair depois da operação, do corte de cabelos, né? Depois da ginástica, depois da sessão de psicoterapia. É uma promessa. Então, o cliente participa diretamente. Ele altera o resultado de um serviço. De um produto, não. O produto é produzido longe do cliente. Então, o serviço ele é perecível. Olha, terminou. Cheguei atrasado, por exemplo, na rodoviária e o ônibus foi embora. Não dá para guardar o meu lugar. Não curti o show, não aproveitei, perdi o serviço. O artista não vai voltar para dar outro show para mim.
acabou. Cheguei atrasado, perdi. O serviço é perecível. A produção para atender a demanda é imediata e a compra, o consumo e a avaliação são simultâneas, o que torna, então, a produção de serviços mais complexa. Aspectos dos produtos e serviços. De acordo com Slake e outros, produto ou serviço é qualquer coisa que possa ser oferecida aos consumidores para satisfazer suas necessidades e expectativas. Então, todos os produtos e serviços têm pelo menos 3 aspectos importantes que devem ser considerados. Ao produzir algo, nós temos que saber qual é o conceito, quais são os benefícios que o cliente espera daquele produto. Para que nós reunamos, então, um pacote, que a gente chama de pacote de produtos e serviços, que são os componentes, os serviços, os insumos, as operações que vão compor esse produto ou serviço. E também a gente precisa de um processo de transformação, quando a gente vai reunir, então, esse pacote de serviços e produtos e transformá-los no conceito que o cliente espera, que o cliente deseja. Ao frequentar uma organização como profissional, estagiário ou cliente, você deve ter percebido as diferentes formas de se produzir as coisas ou de oferecer serviços diferenciados. Então, se você vai a um hospital, por exemplo, a forma de atendimento é uma. No supermercado, é outra forma de atendimento. Os processos de produtos e serviços, que são a forma de transformação dos insumos em produtos finais, são diferenciados. E essa diferença vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a quantidade a ser produzida, a variedade de produtos, os recursos disponíveis e a qualificação da mão de obra, entre outros. Por exemplo, se eu produzo por dia 50 bolos de baunilha na minha casa, eu monto um processo de produção. Se eu quiser produzir 5.000 bolos de baunilha por dia, é outro processo de produção. Se eu quiser produzir 500 bolos, sendo 100 deles de cada sabor, também será outro tipo de processo. E dessa forma, eu vou definir também a tecnologia que eu vou utilizar nesse processo produtivo e a preparação, a formação da mão de obra. Então, os tipos de processo também variam se a produção for de produtos ou serviços, conforme a figura a seguir. Então, nós temos aqui de cada lado, do lado de lá, os processos de manufatura e desse lado, os processos de produção de serviços. Então, como eu disse, o que vai definir basicamente um processo é a quantidade, o volume de produção e a variedade desses produtos ou serviços. Então, nós temos aqui, no início, olha, uma variedade muito alta e uma produção baixa. Nós estamos falando aqui de um processo produtivo por projeto. O que é o processo produtivo por projeto? Quando a unidade que será produzida é única e exclusiva. Por exemplo, vamos construir uma ponte, uma estrada, um edifício. Todos os recursos serão disponibilizados para aquele local. Isso vai definir também, como a gente verá a posteriori, o tipo de arranjo físico de cada processo produtivo. Então, nós temos tipo de processo por projeto quando o produto é único. Por exemplo, uma ponte, uma estrada, ele é exclusivo. A variedade é enorme. Cada ponte, cada estrada tem tem um conjunto de características específicas. Bom, nós temos também um processo de jobbing ou por encomenda, que ele é um pouco diferente do processo produtivo por projeto. No caso do jobbing ou do processo por encomenda, imagine as
No caso do projeto, todo o maquinário e as pessoas se dedicam exclusivamente ao processo produtivo por projeto e todos se reúnem no mesmo local e o maquinário é utilizado exclusivamente na produção daquela ponte, daquela estrada, do navio. No caso da produção por encomenda, não. O sujeito, dono da gráfica, por exemplo, o administrador lá da produção da gráfica, ele pode utilizar a mesma máquina, a mesma tinta, o mesmo papel para produzir os meus convites, os convites ou as propagandas de um outro candidato. Então, esse processo é diferente do projeto porque ele não exige tanta exclusividade para o produto. Nós temos também o processo produtivo por lotes. Então, quando a gente diz lote, nós temos que garantir que a primeira peça de um lote seja igual à última peça. Por exemplo, na produção de ferramentas, onde é produzida uma liga específica de aço com as medidas exatas. Então, quando produzimos por lote, nós temos que garantir que a primeira peça seja igual à última. Então, do projeto até o lote, nós podemos observar que no caso do projeto, o processo é de uma unidade apenas. Do lote, são várias unidades que são produzidas. E depois, aumentando ainda mais o volume produtivo e diminuindo a variedade, nós temos a produção em massa, que é a produção de bebidas, de alimentos, de automóveis, de geladeiras, de fogões, que é chamada produção em linha, onde durante muitos dias é realizada a produção de um produto com as mesmas características, com o mesmo tamanho, mesma cor. Por isso que nós chamamos a produção em massa. Grandes quantidades, grandes volumes de produção e pouca variedade entre os produtos. Quando nós ainda aumentamos mais o volume dos produtos e reduzimos a variedade, nós temos o processo de produção contínuo, que é aquela produção que não para nunca. Se parar, a sociedade pode ter problema de desabastecimento. Por exemplo, as siderúrgicas, as usinas, as estações de tratamento de água, a produção de petróleo, são processos contínuos que duram meses sem nenhuma parada, sem nenhuma interrupção. Então aqui nós vimos os 5 processos produtivos, começando com aquele em que a variedade é enorme e o volume é exclusivo, que é o projeto. Chegamos até o processo contínuo, onde não existe variedade alguma e a quantidade, o volume de produtos é enorme. Agora vamos estudar os processos produtivos para serviços. Então nós temos 3 classificações, também considerando o volume de serviços ofertados e a variedade desse serviço. Então nós temos aqui serviços profissionais. A variedade é alta e o volume é baixo. Por exemplo, um arquiteto, um advogado, um médico, um consultor de empresas, quando ele realiza um serviço profissional, o contato com o cliente é enorme. O profissional e a empresa ficam à disposição do cliente. São serviços mais caros, né? São profissionais e muito específicos, desenvolvidos de acordo com a necessidade, com as especificidades de cada cliente. Intermediário a essa exclusividade, nós temos as lojas de serviços, que são as lojas, padarias, supermercados, oficinas, onde não há uma exclusividade, uma grande exclusividade para cada cliente, mas há um contato com os vendedores, onde a gente pode escolher, por exemplo, quem é o vendedor que vai me atender. Então, é um intermediário
entre o serviço profissional e o serviço de massa, que eu não posso escolher nada. Por exemplo, se eu preciso de um advogado, eu posso escolher o advogado, quem vai ser o meu consultor, ele é exclusivo para mim, é um serviço profissional. No caso da loja de serviço, eu posso escolher também quem eu prefiro que me atenda, quem é o mecânico que eu prefiro que conserte o meu carro, o eletricista, por exemplo. No caso do serviço de massa, eu não tenho escolha alguma. O volume de serviços é enorme, é muito alto e a variedade é baixa, ou seja, é igual para todo mundo. Então eu entro no ônibus, no circular, por exemplo, não posso escolher o motorista, não tenho direito à escolha do lugar que eu vou sentar, ou se vou sentar e ficar de pé. O serviço é de massa, eu não tenho escolha, eu sou igual a todo mundo. Então esse processo é bem diferenciado de um processo de serviço profissional. Agora que finalizamos a parte 1, você deve ir até o material na apostila e realizar as atividades pertinentes à primeira parte.